Salve, salve! Família boleiros e boleiras do Cartola, tudo bem com vocês? Comigo 100%, graças a Deus, obrigado Papai do Céu por mais uma rodada, estamos aqui, o importante é estarmos com saúde, paz e energia, o resto a gente corre atrás, não é verdade? Galera, trazendo para vocês mais um vídeo aqui novo para a rodada número 7, vídeo de análise. Então, antes de eu falar qualquer coisa, eu vou pedir para você que já que tá no início, ainda você que não conhece o nosso canal, talvez você vai olhar o nosso canal e falar, nossa, mas que vídeo longo, para que isso? Não, gente, o nosso canal é diferenciado, então me dá um voto de confiança e olha o nosso conteúdo. Aqui, eu não venho abrindo cartola, aqui eu venho te mostrar um estudo completo para você estudar junto comigo, posição por posição, né, melhores caminhos de cada time, melhores pontos fracos e pontos fortes para a gente escalar na próxima rodada, tá? Então, o vídeo é sempre um pouco mais longo, mas vale muito a pena, galera, a gente estudar, porque o Cartola é assim, tem o fator sorte, mas tem o fator estudo também. Então, eu peço pra vocês, é um vídeo um pouquinho mais longo, mas eu faço com muito carinho, dá trabalho pra fazer, mas eu faço com muito carinho e dedicação pra vocês, tá bom? Então, você, meu amigo e minha amiga que vai passar por aqui, não conhece ainda o nosso canal, Boleiros do Cartola 21, né, de alguma maneira o YouTube não jogou aí, eu peço pra você, com muita humildade, se por acaso você gostar desse conteúdo aqui, ou de qualquer conteúdo nosso, link vermelhinho aqui embaixo na tela, se inscreve nele, ativa o sininho de notificação para você ficar sabendo de todos os nossos conteúdos. E também, se por acaso você gostar, só se você gostar desse conteúdo ou de outro, deixa um super like pra gente, tá bom? Se não gostar, vou entender também, respeito a sua decisão, tá bom? Então, estou aqui estendendo meus tapetões verde, amarelo, azul, branco, cor de rosa, preto, roxo, do cor que você quiser, mas que você seja muito bem-vindo ao nosso canal, muito obrigado pelo apoio. Seus doido maluco de Cartola, seus doido, tudo doido por Cartola, tamo junto em mais uma rodada. Vamos fazer uma análise rapidinha aqui pra vocês da rodada 6 que se passou pra rodada 7. É muito importante estudarmos para que a gente consiga pontuar bastante, tá bom? Então, não vou falar muita coisa, eu quero que você fique aqui com a gente, fique até o final e que eu consiga sempre ajudar vocês do fundo do meu coração, tá? Bora lá pro vídeo? Então, galera, vamos fazer a nossa primeira análise da rodada de número 6 que passou, e eu quero mostrar pra vocês como é importante a gente estudar, a gente fazer uma análise. Vamos lá, eu vou comprovar isso pra você. Jogo do Atlético Goianiense e Fluminense, nós estudamos muito o confronto, eu falei pra vocês que seria um jogo onde seria trabalhado muito mais ali no meio de campo por causa do Fluminense, e aqui no campo do Fluminense é isso exatamente que nos mostra, tá? Você vê que essa linha mais alaranjada do Fluminense, tá? É onde mais ficou concentrado o time do Fluminense. Então é um time que trabalha muito com toque de bola, de passe de bola, procurando sempre um contra-ataque. Só que o Fluminense tem uma certa dificuldade em encontrar os seus atacantes, e foi o que aconteceu exatamente contra o Atlético Goianiense. E do Atlético Goianiense, o que nós falamos na análise passada? Exatamente isso, trabalhem com jogadores que fiquem mais pelas alas pelas laterais, tanto direita quanto esquerda. Você vê pelas setas aqui, é um comprovante, tanto que o gol do Atlético Goianiense saiu pelo lado que nós indicamos, que foi ao lado direito, né, foi um cruzamento aqui, né, e exatamente onde nós falamos, onde o Fluminense teria mais dificuldade contra o Atlético Goianiense, que é exatamente a lateral esquerda, tá? Nós vimos aí que o time do Fluminense é um dos times que tem bastante desarme, então assim, qualquer time que você for apostar contra o Fluminense na próxima rodada, trabalhe com jogadores que trabalhem aqui, ó, na lateral direita, porque é onde o Fluminense encontra bastante dificuldade. O Fluminense trabalha muito com a linha mais ofensiva, tá? Ali no meio de campo, entendeu? Trabalha muito mais pelo lateral direito ali, por causa do Gabriel Teixeira, por causa do Calegari, tá? Que são suas forças mais ofensivas aqui, tá? Procura às vezes o meio de campo, mas não é tão grande assim. E times que forem enfrentar o Atlético Goianiense é sempre assim, o Atlético Goianiense trabalha com triangulagem, você pode ver aqui os 3 pontos aqui laranja, é exatamente isso, procurando sempre os pontos aqui, fazendo uma linha de 4 ofensivos, tá, para buscar o gol, ou sempre desce aqui do lado esquerdo, ou sempre desce do lado direito, ou desce os 4 aqui, tanto que nós indicamos, nós acertamos na indicação, né, do nosso jogador aí da lateral esquerda, que na verdade está como lateral esquerdo aí do Atlético Goianiense, mas ele joga como ponta, e exatamente, ele não fez gol, mas manteve o SG, fez quase 12 pontos e chutou uma bola na trave, exatamente pelo lado esquerdo aqui. Então assim, vai apostar no Atlético Goianiense, sempre foca aqui nesses jogadores do meio pra frente, principalmente trabalhando com os laterais. Contra o Fluminense é isso, tá? É sempre jogadores que trabalham sempre pela linha direita, beleza? Só uns dados aqui pra vocês, tá? Passe de bola foi, como eu mostrei aqui pra vocês, o jogo foi muito concentrado no meio de campo, tá? O Atlético Goianiense teve mais finalizações, né, mais chute para fora, teve mais escanteio, não teve tanto impedimento, né, que eles trabalham sempre numa linha antes do impedimento, é muito importante isso também, né, teve mais grandes chances aí, tá? Teve mais defesa. Lembra que a gente falou que seria, inclusive eu indiquei para vocês, uma das minhas primeiras indicações para vocês foi o goleiro do Atlético Goianiense. Mesmo tomando amarelo, ele ainda fez uma pontuação razoável. Tá vendo? O Fluminense, né, cedeu defesas. Exatamente falando isso nos vídeos e na live. Então nossa estatística aqui deu certo, tá?
Eu vou mostrar aqui para vocês só a questão da formação aqui, para vocês verem aqui. Olha aqui como que trabalha o Atlético Goianiense aqui, ó, tá? Trabalha muito mais aberto aqui pelas laterais, sempre buscando uma linha de 4, tá? Ofensivo. Desce os 4 aqui e vem tudo junto para cá, tá? Trabalha muito na triangulagem. E o Fluminense é um time que trabalha mais centralizado, tá? É um time que trabalha mais centralizado. Tem muita dificuldade justamente na ala esquerda. Você vê que geralmente aqui é 2, 3 jogadores somente. A área mais concentrada do Fluminense é do lado direito, tá? Então é o seguinte, vai fazer apostas, tá? Contra o Fluminense, é exatamente apostando em jogadores do meio para frente, principalmente falando da lateral direita. Vai apostar no Atlético Goianiense, pode trabalhar com principalmente jogador de meio, de armação e principalmente os 2 pontas, tanto direito quanto esquerdo, tá bom? Vamos para a próxima análise. Então vamos lá, galera, agora falar do jogo do São Paulo e Cuiabá, que foi um jogo de 2-2. Esse jogo nós erramos aí infelizmente erramos, porque eu tava dando a vitória pro São Paulo, mas dissemos aí que seria um jogo muito duro, e exatamente foi um jogo duro. São Paulo se abriu demais, São Paulo tem uma falha defensiva enorme. Eu vou mostrar aqui para vocês exatamente o que nós estudamos na rodada da análise passada, então é bom a gente sempre estudar antes para a próxima rodada. Olha só aqui, ó, eu vou abrir para vocês, tá? Inclusive nós acertamos, qual foi o acerto aqui, os nossos acertos e erros nesse jogo aqui, para vocês verem como é importante estudar, né? Nós focamos muito, inclusive a nossa live, tá? Nós focamos muito no Rigoni e poucas pessoas falando do Rigoni. E eu fui um dos youtubers que incentivou em apostar no Rigoni, também no Benítez, exatamente por onde saíram os gols. Eu quero mostrar aqui para vocês o seguinte, olha. As estatísticas aqui, ó, tá? Vou abrir aqui para vocês, tá? Vou abrir aqui para vocês o nosso campinho, tá? Só mostrando para vocês o seguinte, você vê que o São Paulo teve mais passe de bola, teve mais finalização, né? O São Paulo até que conseguiu se arrumar nesse jogo. Só que o que acontece com o São Paulo? Você vê que o campo, né, onde está a parte mais alaranjada, o jogo ele foi muito mais centralizado, né, aqui no meio de campo, e o São Paulo teve mais a posse de bola, né, jogando, né, muito mais ofensivo, né? O Cuiabá trouxe o time do São Paulo até o teu campo. Pode ver que no campo do Cuiabá, né, o Cuiabá pouco se foi no campo do ataque do São Paulo. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá, só para vocês terem aqui. Quando eu falei para vocês na análise da rodada passada, eu falei para vocês o seguinte: o São Paulo não trabalha muito o meio de campo, tá? Porque falta quem? O Benítez, né? Nós não temos um armador, hoje nós temos o Benítez. E realmente, o Benítez trabalhou muito bem, né? Foi o cara das grandes armações aqui, inclusive foi aonde saiu, né, o gol dele aqui, o primeiro gol dele. E é isso que eu quero mostrar para vocês o seguinte: por onde o São Paulo mais trabalhou? Pelas laterais, pelas alas. Então você vê que o primeiro gol saiu por onde do São Paulo? Veio numa triangulagem aqui pelo lado esquerdo, né? Passando pelo Rigoni aqui já no meio, trazendo todo o contra-ataque, aí onde estava o Benítez aqui, tá? É a forma que o São Paulo joga, tá? O São Paulo trabalhou muito mais pelo lado esquerdo. Isso para mim foi um grande erro, porque aonde está a melhor jogada do São Paulo? Exatamente do lado direito do São Paulo, tá? Direito, onde tá o Rigoni, onde vai participar, né, principalmente ali o Daniel Alves, o Benítez joga muito mais aqui centralizado, mas é um cara que vem muito mais pelo lado direito, tanto que o gol dele veio aqui pela parte direita, entendeu? Por onde saiu o segundo gol? Pelo mesmo lado que a gente trabalhou, pelo lado aqui direito também. Então o São Paulo tem essa facilidade de trabalhar aqui do lado direito. Então assim, a hora que nós formos apostar no time do São Paulo contra um outro time, né? Ai, boleiro, eu não tenho tanta confiança. Procure sempre os jogadores do lado direito aqui, tá? Jogadores que possam fazer armação. Lado esquerdo, mais quando o Reinaldo for jogar, tá? Que é o jogador que tem mais uma criação, é o cara que pode mais chegar numa linha de fundo, é o cara que mais pode fazer um cruzamento, até mesmo chutar de fora da área, tá? Você vê o que aconteceu com o São Paulo, os 2 gols que o São Paulo tomou, né? O São Paulo tem uma dificuldade muito grande, tá? O São Paulo trabalha com uma linha muito alta, né? Então até por isso que o Cuiabá não chegou tanto, e é por isso que o São Paulo toma tantos gols, tá? O São Paulo tem uma dificuldade de saídas de bola, você vê aqui, ó, que o Cuiabá trabalhou muito mais pelo lado esquerdo, exatamente onde nós falamos que o São Paulo tinha dificuldade em saídas, pela lateral direita, tá? Mas o gol saiu por onde? O primeiro gol saiu de fora da área, né? O São Paulo toma muitos gols de fora da área, então a gente tem que ficar atento nisso. Hoje eu não apostaria muito na parte defensiva do São Paulo, tá? Eu tenho muito medo de indicar para vocês alguns jogadores da parte defensiva, a não ser que seja um jogador para valorização, tá? E o Cuiabá? Não vou falar muito do Cuiabá, que você viu que o Cuiabá teve pouco força de jogo, conseguiu 2 jogos em contra-ataques, né? Um de cruzamento, né, do lado direito, e o outro de um chute de lado de fora, exatamente onde a zaga do São Paulo dormiu. Então,
São Paulo vai apostar? Trabalhe com jogadores da ponta, principalmente trabalhando com o Rigoni, né? Trabalhando aqui, você vê que o meio aqui do ataque do São Paulo é vazio, o São Paulo não tem ataque, né? Nós temos o Éder e tal, mas que participa muito, o Pablo, que entrou no segundo tempo, então foque nesses jogadores que trabalham mais pelas linhas aqui e pelo armador do São Paulo, que é o Benítez, tá bom? Vamos para a próxima análise aí, então. Então agora vamos falar do jogo do Bragantino e Palmeiras, o que nós estudamos na rodada passada para vocês verem que exatamente como é bom estudar e realmente bateu o que nós falamos aí no estudo. Nós acertamos esse jogo, hein? Nós acertamos esse jogo, eu falei que o Bragantino iria ganhar esse jogo, tá? E que seria gol para ambos os lados, que eu não apostaria na parte defensiva de nenhum time, tá? Nenhum time. O jogador que eu errei aqui, que eu dei uma cravada, foi no Aderlan, que infelizmente foi um jogador que teve uma pontuação negativa. Mas pelo outro lado, nós acertamos, eu enfatizei apostar no Ítalo, que poucas pessoas indicaram o Ítalo, nós indicamos o Ítalo, eu mostrei por que era bom usar o Ítalo, indiquei o Arthur, né? Então assim, falamos do Elinho também, então eu fiquei muito feliz. E também do lado do Palmeiras, quem nós indicamos? O Scarpa. Ele tomou um amarelo e tudo mais. Mesmo assim, o Scarpa ainda, sem gol, sem assistência, ele pontuou. Então, nossas análises, nossos estudos, deu bom. Eu quero mostrar aqui para vocês o seguinte, nas estatísticas, tá? Você vê assim, é aquela coisa, o Palmeiras trabalha muito mais com passe de bola, por quê? Porque o Bragantino trabalha o quê? Mais no contra-ataque. É um time que trabalha muito mais com velocidade, né? Você vê que o Palmeiras teve muito mais finalização, né? Só que, aquilo que eu falo, quem procura mais finalizar é o Bragantino, e foi o que aconteceu, tá? Você olha aqui, ó, escanteios, quem teve foi mais o Palmeiras, né? Ó, grandes chances, quem teve mais? O Bragantino, tá? Vamos olhar em desarmes aqui, ó, o desarme, né? Nós falamos que o Bragantino não era um time de grandes desarmes, né? Que os laterais não são bons para desarmes. Exatamente bateu o que nós falamos. O Palmeiras teve uma numeração maior de desarmes, tá? O que eu quero mostrar para vocês é exatamente no nosso campinho. O jogo ele foi concentrado onde? Muito mais no meio de campo. Aquilo que eu falei para vocês. O Palmeiras, né? Tá aqui, ó. O Palmeiras trabalha no meio de campo, buscando sempre o contra-ataque, né? A força do Palmeiras, o que que é? É trabalhar nas bolas chegando até os seus dois principais jogadores do meio de campo para fazer a armação, para abrir as laterais. E o que que aconteceu? Exatamente o que nós estudamos aí na primeira análise da rodada passada, tá? O Palmeiras tem uma grande dificuldade em sair com bolas do lado esquerdo, tá? E por onde saiu os gols do Bragantino? O primeiro gol do Bragantino saiu do lado direito aqui pelo Arthur, né? O segundo gol foi no contra-ataque. O terceiro gol saiu pelo lado esquerdo, mas parou no pé de quem aqui? Do Arthur, né? Que deu um corte aqui e o Ítalo soube aproveitar. Então, acertamos no nosso estudo em dizer o quê? Que trabalhar com o Bragantino do lado direito, né? Quando o Bragantino trabalha mais pelo lado direito, o Bragantino joga melhor. Você vê que o Elinho, né, não jogou tão bem esse confronto contra o Palmeiras. O Palmeiras soube dar uma aniquilada aqui. Só que esqueceu, né, que tinha o Arthur, né, exatamente onde é a dificuldade do Palmeiras. Então, vai jogar com o Palmeiras? Tome cuidado na parte defensiva, porque o Palmeiras trabalha com uma linha mais alta. E o erro do Palmeiras foi o quê? Começar com 3 zagueiros, né? Então, no primeiro tempo, essas bolas para chegar até o meio de campo aqui foi muito ruim, né? As bolas não estavam chegando principalmente no Veiga e nem no Scarpa. Depois do segundo tempo que o Abel fez a modificação da formação e colocou uma linha de 4, 2 zagueiros e 2 laterais aqui, foi aonde o time do Palmeiras começou a funcionar e aonde começou a passar mais as bolas, principalmente pelo Scarpa e principalmente aqui pelo Veiga, tanto que o Scarpa fez uma boa marcação, né? Teve boas grandes chances. Tá? O Bragantino é aquela coisa, o Bragantino, força do Bragantino é aqui, ó, lado direito, trabalha muito bem com ambos os lados, né? E o quê? Aquilo que eu falei pra vocês, o Ítalo, ele não é um cara de área, ele é um cara que acompanha as linhas de profundidade do ataque, ele trabalha junto com o contra-ataque ali, acompanhando a linha do Arthur. Então, quando vai fazer essa aposta no Bragantino, você trabalhar com o Evangelista aqui, trabalhar com o Elinho, né, ou trabalhar com o Arthur, sempre é bom. O Ítalo é aquele cara que sempre vai estar posicionado, ou ele vai trabalhar na assistência, ou ele vai trabalhar no gol, tá bom? Então, nos próximos jogos, focando no Bragantino, trabalha nesse sistema que o Boleiro tá te dando a dica. Palmeiras, né, vai trabalhar com o Palmeiras? É bom apostar sempre no meio de campo, tá? Sempre no meio de campo, porque é onde vai sair sempre as maiores jogadas. O Palmeiras não tem uma grande criação, principalmente pelas laterais, tá bom? Bora para a próxima análise. Agora, galera, vamos falar do último jogo de quarta-feira, tá? Entre Flamengo e Fortaleza. Esse jogo também nós acertamos aí, nós demos um resultado de 2-1, deu certo, demos algumas dicas que acertamos, mas, gente, a gente tem que ser honesto e tem que ser humilde. Quando a gente erra, a gente tem que falar também. Eu errei numa análise aqui, tá? E já vou falar pra vocês.
Eu não estava muito confiante no Bruno Henrique, então eu particularmente não indiquei o Bruno Henrique. Foi um mal meu e o Bruno Henrique foi um dos maiores pontuadores. E eu sei que teve gente aí que apostou, tá? E deu certo. Parabéns, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é na proximidade dos nossos estudos para você ver que vale a pena a gente estudar. Vamos aqui para o nosso campinho aqui, nosso famoso campinho de análise e estatística. Tá? O jogo ele foi concentrado bastante aonde? Exatamente no meio de campo, né? Onde nós falamos que o Flamengo trabalha bastante ali, né? Com o meio de campo, sempre procurando o quê? Né? Bruno Henrique, né? O Pedro ou o Muniz, né? Trabalha muito bem aqui juntamente com o Gerson, né? Com o Vitinho. Então o que acontece? O Flamengo teve muito mais volume de jogo no primeiro tempo. No segundo tempo, né, o Juan Vaioda, ele arrumou o time do Fortaleza e quem viu o jogo do Flamengo, o Fortaleza deu, eu quero até mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó, olha aqui pra vocês dar uma olhada. No início do segundo tempo, o Fortaleza foi mais constante do que o Flamengo. Apertou a saída de bola do Flamengo. E é aquilo que eu falo pra vocês. O Flamengo tem muita dificuldade em sair com as bolas. Tá? Então vamos supor, vai apostar no Flamengo, sempre tome cuidado com parte defensiva. Exatamente eu falei pra vocês. Vai apostar no Flamengo na parte defensiva, aposte no Matheus. Tá? Vai no Mateuzinho porque ele é mais ofensivo. Ele trabalhou muito mais no segundo tempo, que deu certo. Tá? Então você vê aqui as linhas do Flamengo, tá? Você vê que esse jogo o Flamengo trabalhou muito mais pelo lado esquerdo, exatamente por onde o Bruno Henrique passa. E esse jogo em si, o Bruno Henrique trabalhou mais aqui pelo lado direito, né? Com algumas criações, né? Porque o que o Bruno Henrique faz? Ele gosta de trabalhar pela lateral esquerda. Só que ele participa muito das jogadas aqui no meio de campo. Você vê que o Flamengo não tem uma força tão ofensiva dentro da área. Os jogadores vêm de fora. Então é o seguinte, aqui, da onde veio as bolas? Tanto que o primeiro gol aí do Flamengo, por onde veio? Saiu pelo lado esquerdo, aonde estava o quê? O Bruno Henrique. Né? O segundo gol foi num contra-ataque aqui onde estava quem? O Pedro atrás, não estava nem centralizado. O Pedro num passe pro Bruno Henrique, onde foi originalizado o gol, tá? E aí é isso que eu quero mostrar para vocês. Olha só, falando um pouco do Fortaleza. Fortaleza é aquilo que eu falei para você, trabalha exatamente com uma linha ofensiva por igual, trabalha com 3, 4 jogadores na mesma linha, e é isso que conseguiu. Só que o Fortaleza não teve uma concentração muito grande neste jogo dentro da área do Flamengo. Tá? Pouco se levou, né? Um volume de jogo ofensivo para o Flamengo. Houve uns 2, 3 chutes lá, mas não foi tanto ofensivo. E você vê que a linha mais frágil do Fortaleza, que lado que é? A parte defensiva, onde está o laranja aqui, exatamente do lado direito. O Fortaleza trabalha bem pelo lado direito, do meio para frente, onde está o Pikachu. Dessa linha, né, mais centralizada, defensivamente, o Fortaleza tem uma certa dificuldade, tá? E exatamente o seguinte, por onde saiu o gol do Fortaleza? Saiu pelo lado direito, no arranque, depois no cruzamento aqui, onde o David pegou aqui, tava sozinho. E é onde exatamente eu falei para vocês que o Flamengo tem dificuldade, do lado direito. Então, bateu a nossa estatística. Então, vai apostar no Flamengo? Tome cuidado com a parte defensiva. Vai fazer uma aposta, só se for um jogo muito ruim, tipo uma Chapecoense, um exemplo. Aí, pensando no SG, talvez. Mas eu trabalharia mais sempre ali com o Mateuzinho do lado direito, né, a parte esquerda onde está o Bruno Henrique, né, e sempre aqui num atacante, porque a gente sabe que os gols vai vir aqui, ó, nessa triangulagem aqui, ó, dos 3, 4 ofensivos. Do Fortaleza, é isso. Como eu sempre digo para vocês, o Fortaleza trabalha muito bem de 3, 4 linhas ofensivas, os jogadores trabalham por igual, tanto que no gol que saiu do lado direito, tinha uma linha aqui de 3 jogadores, tá? Passou por esse, mas o David já estava aqui. Tá? Então vai fazer uma aposta no Fortaleza, sempre focar nos jogadores do meio para frente. Tanto que o Ederson, que nós indicamos também, participou da jogada. E ele estava vindo por onde? Pelo meio de campo. Então foquem nesses jogadores aqui na próxima rodada de número 7, tá bom? Vamos para a próxima análise. Então, galera, vamos falar aqui agora, então, do jogo do América Mineiro contra o Juventude. Nesse resultado aqui nós tínhamos aí de 1-0 uma vitória para o América. Quase deu certo, se não fosse aí, né, o zagueiro, né, do América fazer uma besteira tão grande aí, porque esse jogo, na verdade, ia ser aí 1-0, né, pro América, ou 0-0, né, aquilo que nós prevíamos, tá? E mostrando aqui pra vocês é isso, tá? O América dominou os 2 tempos, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, pode ver aqui, ó, na nossa estatística, né? Que o América dominou o jogo inteiro, principalmente no segundo tempo, né? O Juventude não teve, né, um jogo tão bom assim, foi um time que se retrancou bastante, ficou esperando o contra-ataque, enquanto isso o América atacou. Mas o América teve um grande, na verdade, aí, uma grande falha, que é exatamente o que a gente vem estudando e a gente sabe como o América trabalha, tá? Então, por exemplo, você vê aqui no campo do América, você vê que o América trabalhou o quê? Mais pelo lado direito, né?
concentrou, aquilo que a gente fala, o América trabalha muito, né, numa marcação muito alta, numa linha muito alta, trabalha com 3, 4 jogadores aí ao mesmo tempo de linha de ataque, né, e isso o que fez? Aniquilou o jogo do Juventude, né, então era praticamente muito mais passe de bola aí, né, do América do que do Juventude, né, o Juventude buscava sempre por uma bola, tanto que o gol do Juventude foi por um pênalti, né, e teve 2 chutes a gols aí, que foi exatamente as 2 defesas que o goleiro Jori fez do América, tá? Então assim, é aquilo que a gente viu, o jogador que mais trabalhou aqui, né, eu vou até mostrar pra vocês, né, foi o Juninho, tá? Que é inclusive um jogador da gente ficar de olho na próxima rodada, tá? As bolas praticamente ali, 65% passou pelo pé dele, então assim, usar o América dependendo do time que ele vai enfrentar, do meio para frente, sempre é uma vantagem, porque é um time que tem uma marcação alta, que trabalha apertando o seu adversário, tá? E jogadores que trabalham, principalmente na linha esquerda do campo, é excelente, tá? E eu vou mostrar para vocês o porquê aqui, ó. Olha só, esse aqui é o campinho do América, tá? Você vê que o nosso querido Giovani, né, que é um dos melhores jogadores, é o jogador de drible, de velocidade, ele trabalha onde? Mais focado na ala esquerda aqui, e ele não foi muito acionado, tanto que ele não jogou muito contra o Juventude, tá? Ele ficou sumido, ele ficou apagado, o jogo ele mais cedeu pelo lado direito, mas mesmo assim, é um jogador da gente ficar de olho nele, tá? E eu quero mostrar pra você o seguinte, o Juninho, que pra mim foi o melhor jogador aí, não é porque foi o gol dele e tudo mais, mas foi o cara que soube distribuir a bola aí dentro do América, né, com esse novo ajuste, né, com essas novas modificações do Mancini, ele teve liberdade para fazer criação, e outra, ele aproveitou muito, foi um dos caras que mais finalizou, né, chutes a gols, tá? Então, próximo jogo de você apostar no América, foque aqui, ó, tanto no Juninho Valoura, tá? Quanto aqui, ó, você pode aproveitar também o Giovani, quanto que você pode aproveitar também o Alan Ruschel, que trabalhou muito pela ala esquerda, né? Ele é lateral esquerdo e jogou muito bem, tá? Ele fez uma contenção super bacana. Já o Juventude, aquilo que eu falei pra vocês, o Juventude, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, né? Tem uma dificuldade muito grande em saída de bolas, né, na sua linha defensiva, tá? Você vê que é um time que não tem muita saída. Você pega os laterais, né, onde está o foco vermelho aqui? É onde mais ficou mais concentrado, né, o lateral, né, do Juventude. O Juventude, vou mostrar aqui para vocês novamente. Deixa eu fechar nosso campinho aqui. Tá? É isso que eu falei para vocês, ó. Você pode ver que a parte mais alaranjada é onde o Juventude mais focou o time. Então o Juventude joga muito mais recuado, né? Tem poucos contra-ataques pelas laterais, porque é o único confronto que ele consegue fazer, né? Mas aí o América conseguiu dar uma aniquilada nisso aqui, infelizmente sofreu o pênalti aí. Você vê que pouco foi usado o atacante, né, do Juventude. Então assim, o Juventude, caso você vá apostar contra o Juventude, pense sempre em colocar jogadores que trabalham mais aí, tá? Pela lateral esquerda, tá? Exatamente onde tem mais dificuldade o Juventude em jogar, tá bom? Então fica de olho aí, vamos para nossa próxima análise aí. E vamos falar agora do jogo que acabou recentemente aí entre o Ceará e o Atlético Mineiro, né? É mais uma decepção aí, galera, do Atlético Mineiro. Como eu sempre falo pra vocês, eu não confio na zaga do Atlético Mineiro. Não confio, galera, tá? E mesmo assim você vê aqui no nosso gráfico que quem teve mais domínio de bola exatamente foi quem? O Atlético Mineiro. Mas o Ceará teve alguns picos, teve chutes, né? Aí, o Ceará, no finalzinho, numa falta cobrada pelo Vina, a bola resvalou ali, mas contou a assistência do Vina, o Gabriel Lacerda foi lá e fez o gol, né? Acabou virando esse jogo no finalzinho, tá? Mas era pra ter sido um jogo aí era pro Atlético Mineiro ter ganhado, mas parece que o Atlético Mineiro tá igual ao São Paulo, decaindo. Me perdoem a minha análise, mas porque se você ver, o Atlético teve o quê? Como eu mostrei agora pra vocês, 67% da bola, né? A Ceará só teve 33%, né? Finalizações foi iguais. Você vê que mesmo o time do Ceará com pouca posse de bola, porque o time do Ceará é isso, o time do Ceará não retém posse de bola, mas é um time que tem bastante finalização. Já o Atlético Mineiro é aquele time que eu falo pra vocês, é o time que trabalha o quê? Na retenção da bola, né? Traz o adversário para o teu campo de defesa e trabalha no contra-ataque. Não deu muito certo contra o Ceará, porque o Ceará tem um bom time. Eu quero mostrar para vocês aqui a questão do seguinte, olha só. Abrindo aqui nosso campinho para vocês, olha só como foi. Novamente, o jogo ele foi muito mais confeccionado no meio de campo, né? Você vê que o Ceará teve, né? Por mais que a questão aí de finalização foram iguais, mas o Ceará teve muito mais posse de bola no ataque, na defesa do Atlético Mineiro, do que o próprio Atlético Mineiro teve na defesa do Ceará. Por quê? É aquilo que eu falo pra vocês, o Atlético Mineiro joga ali do meio de campo, trazendo o teu adversário, né, pro campo de defesa, né, e dali o Atlético Mineiro trabalha no contra-ataque. E você viu o quê? Trabalhou muito bem, tanto o meio de campo, quanto a lateral esquerda, tanto que o segundo gol saiu por onde? Por uma falta cobrada lateral esquerda, né? E você vê por que o meio aqui também tá, eu marquei a seta maior aqui, justamente por isso, né? Quero mostrar aqui pra vocês assim, ó.
Olha aqui, ó. Rapidinho aqui. Vamos pegar o Ceará aqui, ó. Se eu mostrar aqui pra vocês, olha o Jorginho. O Jorginho é o cara da retenção da bola, é o cara que geralmente é 65% das bolas do jogo passa por ele e ele é o cara que faz a distribuição, né? Agora, se a gente pegar aqui, né, um outro bom jogador, o Lima ele trabalha muito mais ali pelo lado direito, mas ele flutua muito ali pelo meio. Então assim, e outra, é um cara que nos últimos jogos vem jogando bem, vem se desmarcando, né, e vem chutando de fora da área. Então, qualquer time que você for apostar, né, com o Ceará, né, eu também não tenho, lembra que eu falei desde o início da primeira rodada, eu não confio também na defesa do Ceará, tá? É muito falha, joga muito aberta, muito com a marcação alta, e isso dá o contra-ataque. Só que o meio de campo, você trabalhando aí com o Lima, né, você trabalhando aí com o Jorginho, são dois jogadores indispensáveis hoje no teu time, tá? Você olha aqui, voltando aqui pro nosso campinho de análise aqui, vamos voltar aqui, galera, olha só. Aquilo que eu falei para vocês, olha como a parte mais alaranjada, ela flutua também dentro da área de defesa do Atlético Mineiro. É aquilo que eu falo, o Atlético Mineiro retrai o time adversário para mandar o contra-ataque. E novamente, né, o Atlético Mineiro trabalhou mais pela lateral esquerda, né, que para mim é um grande erro, acho que tem que usar as duas laterais, né? Não tá tendo, né? Você viu que o jogo foi concentrado muito aqui no meio de campo, o próprio Hulk ajudou voltando, né? E o Atlético Mineiro é aquele time que traz o time todo, né? E quando faz um contra-ataque, faz uma linha de 4, 5 jogadores pro ataque. É assim que saem os gols. Tudo bem que o gol do Atlético Mineiro saiu também de bola parada. Não teve a felicidade de usar os teus jogadores aqui, né? Mas ainda bem que Hulk deu uma assistência, né? Jogadores que a gente apostou, o Gabriel mesmo tomando amarelo aí, o zagueiro fez um gol, então é uma boa pontuação, porque ele estaria com SG negativado. Então, quando for apostar, time do Ceará, trabalhe principalmente com aqueles dois jogadores, tá? Nós temos aí o Jorginho e nós temos aí também o Lima, tá? Principalmente o Lima batendo várias bolas de fora da área, ele vem flutuando aqui do meio para a esquerda, é o jogo que ele faz, tá? E do Atlético Mineiro, vamos ficar de olho sempre no quê? Na triangulagem, no contra-ataque que tem, principalmente pensando no Hulk, no Johan, né? O Keno, talvez, seria apostas, tá bom? Vamos então para a próxima análise aí do Boleiro. É isso aí, família, voltando aqui para mais uma análise aí entre a Chapecoense e Inter, acertamos mais um resultado, nós dissemos aí que o Inter venceria esse jogo, tá? Então deu certo nossas análises, principalmente nós falamos aí, tanto na questão do Edenilson quanto no Patrick, deu certo e eu quero mostrar para vocês o porquê. Vamos lá, junto com o Boleiro, vamos olhar aqui nas nossas análises aqui, olha só, o que eu falei para vocês, que o Inter iria trabalhar muito mais forte pelo lado esquerdo, exatamente pelo lado direito, onde a Chapecoense tem mais dificuldades, tá? E por onde saiu aqui a assistência do Patrick? Do lado esquerdo, né? E fora as atuações que o Patrick teve, né? Teve chutes fora da área, né? Teve cruzamentos, então foi um jogo muito bom aqui pro Patrick. Infelizmente o Denilson, aquilo que eu falo para vocês, o Edenilson hoje é bom jogador para nós apostarmos na questão do pênalti. Como não houve pênalti, então ele não teve aquela pontuação, né? Mas eu foquei muito no Patrick e deu certo no estudo que nós fizemos. Tanto que aqui mostra também que a Chapecoense, né? Um time que trabalha muito mais focado na parte defensiva, mas que tem uma péssima qualidade em sair com a bola, né? Sempre procura trabalhar com as laterais, né? Buscando o Perotti, geralmente os atacantes aqui, trabalham muito bem pelo lado direito, só que, né, poucas vezes você pode ver que essa área mais esverdeada aqui é onde se concentrou menos os jogadores da Chapecoense. Tá? Fez o golzinho aí, terminou com 2-1, mas não vejo ainda a Chapecoense, por mais que veio de 3 empates aí, agora com uma derrota, né? E perdeu para um time que, assim, mesmo que o Inter seja um grande time, de grande camisa, é um time que não vinha em boas partidas, tá? Então, mostrando aqui para vocês, olha como é bom sempre a gente estudar. Olha o Patrick aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui, ó. Olha só, é isso que eu falei pra vocês. Ele é um cara muito ofensivo, tá? É muito ofensivo. Então, ele se concentrou muito mais exatamente onde a Chapecoense sente a dificuldade em sair com a bola, tá? Então isso fortaleceu muito. Ele, nesse jogo, ele fortaleceu muito o Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto jogou aí, você vê que mesmo como atacante, o jogo ele foi bastante concentrado no meio de campo, você vê que o Yuri Alberto participou aí de vários lados do campo, né? Porque ele é um atacante que... Ele não é aquele atacante centroavante, né? Ele é um cara que se movimenta bastante. Então, junto com o Patrick, ele conseguiu fazer aí boas jogadas. Então, o que eu quero falar pra vocês, galera? O que eu quero falar pra vocês é o seguinte. Vai apostar no Inter... Sempre Edenilson, Patrick e um outro jogador que eu esqueci de passar aqui pra vocês, muito bom jogador também, eu quero pegar aqui pra vocês, ó, você vê que o Edenilson sempre focado ali no meio de campo, né? O Caio Vidal, que fez um dos gols, né? Trabalhou mais ali pela área de direita, né?
tá? O que eu queria mostrar pra vocês é isso. Outro jogador pra gente ficar de olho na próxima rodada, tá? É o Maurício, tá? Ele joga bastante ali acompanhando, trabalhando sempre junto ali com o Patrick, tá? É um cara de chuta bem de fora da área, é um cara que dá assistência, então é um cara da gente ficar bastante focado de olho nele aí, tá bom? Vamos pra próxima rodada então. Então, em mais uma análise nossa aqui, acertamos mais uma. Dissemos que o Corinthians venceria esse jogo aí em casa contra o Sport. Deu certo a nossa aposta. Infelizmente, em um dos meus times eu tava com a zaga inteira aí do Corinthians, né? Como tiro curto. Tava indo bem, né? Mas tomou um golzinho aí no segundo tempo. Mas fazer o quê? Faz parte. Você vê que o Corinthians no primeiro tempo teve muito mais volume de jogo, aquilo que eu falo pra vocês, né? O Corinthians trabalha muito bem ali, geralmente pelas alas, né? Principalmente pela ala direita, e quem jogou muito, né? Inclusive nós indicamos, acabou fazendo gol, mas teve um impedimento, mas teve muita participação, chutou bola na trave e tudo, foi o Mosquito, tá? Então é um cara pra gente ficar de olho na próxima rodada mesmo, né? Dependendo do tipo que vai pegar. Porque é a força que o Corinthians tem hoje, tá? O Silvinho conseguiu dar uma modificada nesse time, né? Teve mais volume de jogo, só que no segundo tempo deu aquela amortecida de jogo, né? O Sport começou a atacar principalmente no finalzinho ali do segundo tempo, depois foi lá, conseguiu um golzinho também, né? Mas valeu a aposta aí pra gente, tá? Eu quero mostrar aqui pra vocês o seguinte, olha aqui, ó, aquilo que eu falei pra vocês, tá? Se você pega aqui, ó, olha aqui, Matheus Vital trabalhou bem, né? Gostei do jogo dele, né? O Gabriel trabalhou bem também, né? O Mosquito trabalhando ali pela lateral direita, como eu falei pra vocês. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vamos lá pro nosso campinho estatísticos. Olha aqui, ó. O Corinthians é aquilo que eu falei pra vocês, né? Segura o tempo todo o jogo no meio de campo, sempre por quê? Porque trabalha com 3 jogadores ofensivos aqui, por não ter um atacante, né? Hoje trabalhou com o Jô, mas você vê que a seta menor é exatamente onde cai ali pelo lado do atacante, que foi muito menos utilizada, tanto que gols saíram aqui, ó, né? Pelas laterais. Então, assim, trabalhar com o Gustavo Mosquito, com o Gabriel, né? Hoje o Gabriel ele tá fazendo a função, né, de armar essas jogadas aqui, né, de levar essa bola até os seus alas aqui, vale fazer uma aposta, tá bom? O lado esquerdo do Corinthians foi bem trabalhado por causa do Matheus Vital, nós falamos dele na nossa live, nos vídeos também. Então, o Corinthians ainda dá para nós apostarmos em algum jogo. Eu, infelizmente, eu ainda não sou fã da parte defensiva, né? Tomamos um gol aí, né? Eu também tava num tiro curto aí com a zaga, tava dando certo, mas eu sabia que eu correria o risco, né? Sempre fugi então da defesa. Quer fazer uma aposta no Corinthians? Sempre aqui, ó, o Matheus Vital, o Gabriel, o próprio Mosquito, que vem jogando muito bem, vem finalizando muito fora da área, então compensa, tá? Já o Sport é aquilo que a gente falou também, trabalha muito mais pelo lado esquerdo, né? Hoje não conseguiu tantas boas jogadas, é um time que trabalha sempre procurando contra-ataque, é um time mais perigoso em bolas paradas, tanto no escanteio quanto aí numa cobrança de falta, principalmente quem bate ao lateral. Então, assim, dependendo do confronto, é o único jogadores assim que eu apostaria no máximo ali no atacante ali, no André, tá? No máximo, mas mesmo assim você vê que não tem força, o Sport não tem muita força. E o Sport, né, por trabalhar muito aqui do meio de campo para sua parte defensiva, é um time que traz muito contra-ataque do time, né, oposto. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Vamos então para a próxima análise aí do goleiro. E agora sim, galera, depois de toda a análise que a gente fez da rodada que passou, número 6, vamos para a rodada importante, que é a rodada de número 7. Então, espero que vocês, tudo que nós passamos aí, quero que vocês analisem aqui junto com o boleiro também, tá bom? É muito importante, tá? Para que vocês consigam fazer boas escalações. Vamos falar rapidamente então do jogo do Juventude e Flamengo. Mesmo o Flamengo jogando em casa, eu vejo o Flamengo muito mais favorito para esse confronto, tá bom? O jogo vai acontecer aí no domingo. Como a gente vê aqui no mapa de calor, eu gosto de mostrar para vocês, querem trabalhar, eu até acho que dá para sair com SG desse jogo aqui, tá? Não sou 100% confiante do Flamengo, como eu sempre digo para vocês, mas, por exemplo, trabalhar jogadores ali do meio de campo, tá? E principalmente do lado esquerdo do Flamengo, falando aí em Bruno Henrique, né? Central Muniz, o Pedro aqui no meio de campo, vale muito a pena, tá? O Flamengo é muito forte no meio de campo e do lado esquerdo, tá? Então foque nesses jogadores aqui, justamente mostrando pra vocês o porquê. Porque o Flamengo passa a maioria do tempo do jogo no ataque, tá? Do meio de campo pro ataque. E o Juventude é um time que joga do meio para trás. Poucas vezes se utiliza, né, o ataque, vai por uma bola. Então, foquem nisso, tomem bastante cuidado, tá? Acho que o Juventude não fura a zaga do Flamengo, tá? Então daqui a gente pode escolher muito bem o Mateuzinho, que vem fazer, hoje um dos melhores jogadores laterais do campeonato, em média. Então você trabalhar aqui, onde tem a dificuldade, tá? Principalmente do lado esquerdo aqui do Juventude, vale a pena fazer essa aposta, tá? Então acho que o Flamengo ganha esse jogo aqui de 2-0, dá pra fazer uma aposta aí, tá bom? Vamos falar de Fluminense e Corinthians, um jogo um pouco mais complicado. O Corinthians vem de uma vitória, depois de vários jogos complicados, né? Fluminense perdeu, né? Mas assim, aqui que a gente fala, o Fluminense joga onde? Mais pelo meio de campo,
tá? Buscando sempre um contra-ataque com os seus laterais, tá? Muito pouco se trabalha pelo meio. Então, você trabalhando aqui com o Iago Felipe, principalmente mais aqui com o Gabriel Teixeira, tá? É muito válido trabalhar com esses dois jogadores. Uma aposta no atacante, tá? Gosto de trabalhar com os dois laterais, porque da mesma forma que o Fluminense trabalha no meio de campo, o Corinthians também. E o Corinthians trabalha numa linha de 3 aqui no meio de campo. Então, isso o que acontece? Você vê que a linha defensiva do Corinthians é bastante aberta. Então, o Fluminense vai buscar contra-ataque para isso aqui. E vale ousar. O Corinthians cede desarme para laterais. Então, se vocês quiserem fazer aposta em laterais do Fluminense, é muito válido, tá bom? Acho que vai ser um jogo duro, mas para mim o Fluminense ganha esse jogo de 1-0 aí, tá bom? Uma aposta também, antes de falar, no Marcos Felipe aqui, tá? Porque o Corinthians até que vem chutando bastante pro gol, só que vem fazendo poucos gols. Tirando o último jogo que fez 2 gols aí, tá? Um gol, na verdade, porque o outro gol foi contra, tá? Acho sim que o Fluminense tem chance também de pontuar com o seu goleiro. Fica de olho aí, tá? Próximo jogo aí, nós vamos falar do Palmeiras, que perdeu, e o Bahia, né, que até pouco tempo tava jogando, tava empatando aí com o Atlético Paranaense, tá? Então, o que eu falo pra vocês, tá? Fazer a aposta do Palmeiras jogando em casa, é sempre focando nos dois meio-campistas, que é Veiga e Scarpa. Principalmente o Scarpa, essa área mais verde e vermelha que você está vendo aqui, é onde exatamente o Scarpa passa, tá? O Veiga trabalha muito mais pelo lado direito, tá? Mas se trabalhar talvez aqui o Rony, se jogar, ou o Wesley aqui, que o Wesley joga pela parte esquerda, é muito vantajoso fazer essa aposta aqui, tá? Por quê? Porque o Palmeiras vem encontrando muita dificuldade, tá? Principalmente em armar jogos para os seus atacantes, tá? A parte mais forte do Bahia é o lado direito, onde se trabalha o Rossi. Depende do dia. Tem dia que o Rossi joga bem, tem dia que o Rossi não joga bem. No último jogo o Rossi deu uma assistência, tá? Então esse lado direito aqui do Rossi é o lado esquerdo do Palmeiras, tá? Então, você analisando junto comigo aí, o Scarpa é uma boa para essa rodada aqui, tá? Uma aposta no atacante também. Eu não confio na zaga do Palmeiras. Acho que não sai SG aqui pro Palmeiras. Então foque principalmente nesses dois jogadores aqui. Talvez no lateral para desarme, tá bom? E do Bahia, uma aposta mais na questão do atacante. Porque o Bahia vem jogando muito recuado nos últimos jogos. Então você fala ali, o Tassiano, o Daniel, eles não estão dando produtividade. Por quê? Porque principalmente o Tassiano joga muito próximo da área. Ele precisa estar aqui à frente. E não tá isso que tá acontecendo. O Gibagol nos últimos jogos teve que jogar aqui, ó, na linha mais entre meio e grande área, buscando contra-ataque junto com os pontas, e isso atrapalha, né? O Bahia falta um armador aqui muito bom para poder levar essa bola até o ataque. Então, nisso aí, o Palmeiras pode levar vantagem, porque o Palmeiras vai trabalhar com o contra-ataque, tá? Foi isso que aconteceu. Por que o Palmeiras perdeu pro Bragantino? Porque o Palmeiras trabalha o quê? No contra-ataque, né? E o Bragantino é um time que ele joga no recontra-ataque, falando assim, tá? Ele sabe jogar com o time que contra-ataca, ele sabe aproveitar as brechas, e o Palmeiras deixou muita brecha pro Bragantino. Então, acho que o Bahia não vai saber explorar isso. Então, esses jogadores aqui do meio pra frente, aqui, principalmente pensando nos dois aqui, e se o Wesley jogar aqui pela esquerda, são jogadores bons pra gente apostar. O Daverson, aquela aposta numa bolinha de dentro da área, porque ele tá fixando muito aqui, ou Luiz Adriano, tá bom? Jogo do Atlético Paranaense e Chapecoense. Até exato momento que nosso querido aqui boleiro está gravando o vídeo de análise, o Atlético Paranaense estava jogando, tá? Havia levado um gol, infelizmente, uma das zagas mais seguras. Continuo dizendo ainda que é uma das zagas mais seguras, mas até o momento eu estava assistindo o jogo, tava um jogo meio pegado aí, tá? Mas qual área trabalhar, principalmente do Atlético Paranaense, tá? Marcinho, lateral direito, né? O Abner, lateral esquerdo, eles vêm trabalhando como ala, então eles trabalham muito mais ofensivo. Tanto que o gol que saiu do Atlético Paranaense veio da assistência do Abner. Já é a segunda assistência do Abner consecutiva, tá? Então, esses dois pontos aqui para se trabalhar é uma excelente aposta, tá? Aqui no meio, o armador aqui, um bom jogador para você fazer a aposta é o Christian, tá? E uma apostinha ali, quem sabe, pode ser o Matheus Balbi. Eu não sou muito fã do Kaiser não, tá? Mas se jogar na próxima rodada, quem sabe, tá? E mesmo tomando gol, eu ainda acho que a parte defensiva do Atlético Paranaense é muito bom, principalmente que vai jogar com a Chapecoense, que é um time que tem muita dificuldade em fazer gols, tá? Fez um gol aí no Inter, né? O Inter venceu de 2-1. Mas é um time que não tem criação de bola. Você vê aqui no campo da Chapecoense que poucas vezes a Chapecoense trabalha pelo meio campo aqui, mais na parte ofensiva dos atacantes. Trabalha um pouco mais pelas laterais, tá bom? Mas
pelos cruzamentos. O mais forte da Chapecoense, o que é? É cruzamento, lançamento, tá? Então, a Chapecoense passa mais tempo retrancada, tá? Você vê aqui no mapa de calor que a Chapecoense trabalha aqui. Então, assim, eu não faria uma aposta na Chapecoense. Do jeito que vai jogar o Atlético Paranaense jogando em casa, e como eu sempre digo, jogar contra o Atlético Paranaense em casa é duro, é muito duro. O Atlético Paranaense em casa é fortíssimo. Então, pra mim, o Atlético ganha esse jogo aí de 2-1 ou 2-0. Vale fazer grandes apostas aqui, principalmente você que gosta de jogar liga de tiro curto, fazer um quíntuplo aqui com a defesa, né? Ou colocar um meia aqui, um atacante de ousadia. Vale a pena fazer uma aposta aí, tá bom? Próximo confronto aí, vamos falar do Grêmio e Fortaleza. O Grêmio tava jogando até pouco tempo aí, tava vencendo do Santos, né? Mas toma gol, né? Os primeiros, digamos, 3 pontinhos por enquanto do Grêmio aí. O Grêmio vinha horrível. Mas é o seguinte, como que estava o jogo do Grêmio até agora? O Grêmio começou a trabalhar muito bem, explorar os seus lados, né, laterais, né, trabalhando muito mais pela lateral direita, o Ferreirinha caindo aqui mais pelo lado esquerdo, né, sempre trabalhando no contra-ataque. Ferreirinha até que tá jogando bem, né, e eu falei pra vocês, inclusive eu tinha colocado ele no meu time, apostei no Diego Souza, e ele foi lá, cravei e ele fez um gol, deu certo, tá, então são jogadores aqui que você pode fazer uma aposta, só que o Grêmio vem levando muito gol, tá? Tem uma falha muito defensiva, mesmo tendo Kahneman e Jeromel aqui, pra mim não me agrada. O jogador que me agrada aqui, principalmente, é o Rafinha trabalhando pela lateral direita, tá? Logicamente o Diego Souza aí, que é um grande goleador, e também o Ferreirinha, beleza? Vai enfrentar o Fortaleza, tá? Que perdeu, mas perdeu pro Flamengo, mas perdeu jogando. O Flamengo, o segundo tempo do Fortaleza, no começo do segundo tempo, foi amassar o Flamengo, conseguiu ali, como que fala, amenizar o jogo, e como eu falo pra vocês, o Flamengo tem muita dificuldade com saídas de bola, e o Fortaleza soube aproveitar isso, só que infelizmente saiu na derrota 2-1, mas jogou bem, tá? E onde trabalha, qual é a força melhor pro Fortaleza? Lateral direita, onde está o Pikachu, né? E ali, mais ou menos, ali que trabalhando com o David, ali com o Ederson, que vem chutando muito bem de fora da área, então são jogadores que a gente pode aproveitar, tá? A parte defensiva do Fortaleza não é ruim, mas também não é excelente, tá? É mais por causa de uma aposta aqui. Aí você me pergunta, Boleiro, que resultado você daria aqui? Gente, eu vou fazer uma aposta usada. Pra mim, o Fortaleza vence esse jogo de 2-1, tá bom? Então, acho que tem boas apostas aqui. Como eu falei aqui pra você, o Ederson é uma boa aposta, o David é uma boa aposta, né? O Pikachu é uma boa aposta. Então, fique focado aí nesses jogos aí, tá bom? Santos e Atlético Mineiro, né? O Santos aí, inclusive o Marcos Guilherme fez um gol, né? E eu venho falando do Marcos Guilherme pra vocês. Ele trabalha por onde? Mais pelo lado esquerdo ali, juntamente com o Felipe Jonathan, né? O Felipe Jonathan vem apoiando ele aqui. E ele é o cara hoje do Santos, tá? Que puxa o contra-ataque. Tá? Ele tenta levar, ele sai aqui da esquerda, levando essa bola até o meio, procurando quem? Sempre ali o Caio Jorge e tentando fazer uma triangulagem com o Marinho. Então é o seguinte, jogadores do Santos que você poderia apostar nessa rodada. Marinho, né? O próprio Marcos Guilherme, né? E o Caio Jorge, tá bom? O Pirani também é uma boa aposta, porque é um cara que bate muito bem de fora da área. Só que a parte defensiva do Santos deixa um pouco a desejar, tá bom? Vai enfrentar quem? O Atlético Mineiro. Nossa, o Atlético Mineiro. Que jogo horrível, né, contra o Ceará aí, né? Chegou a perder no finalzinho do jogo, né? E é aquilo que eu falo pra vocês, qual é o jogo do Atlético Mineiro? É aquele jogo do meio de campo pra parte defensiva. E tá aqui, ó, mapa de calor mostrando isso pra gente, tá? O Atlético Mineiro é o time que arma a jogada, né? Traz o time, né? O oponente pro teu campo de defesa, aí ele sai em contra-ataque numa linha de 3, 4 ao mesmo tempo, trabalhando com os dois pontas, um meio ofensivo e o Hulk, tá? Então essa é a força do Atlético Mineiro. Então se você quer fazer uma aposta no Atlético Mineiro, ali no Johan, né, no Hulk, com certeza no Hulk, o Hulk mesmo ali sem gol, alguma coisa ele sempre tá dando assistência ou tá participando, e é hoje o jogador que mais leva falta, tá? Não venho gostando muito das partes, principalmente dos lados direito, tá? Do Atlético Mineiro, mas é o que? Vai enfrentar um time que cede desarme para laterais. Tanto aqui vale fazer uma aposta no Guilherme, no Felipe Jonathan, tanto aqui no Guga, tá bom? Vale fazer essa aposta, beleza? Inclusive o Guga aqui vai enfrentar quem? O Felipe Jonathan. Então daqui os dois vão sair com desarmes, beleza? Então eu não confio na parte defensiva do Atlético Mineiro, galera. Não confio. No máximo ali o Hever ou talvez o Gabriel pensando num golzinho ali de bola parada, um escanteio, algo desse tipo. Fora disso, sempre ali apostando no Johan, num ponta, principalmente no ponto esquerdo ali no Keno, que vem fazendo boas partidas aqui, ou no Hulk com certeza, porque o quê? A falha muito grande do Santos, né, é segurar contra-ataque. O Santos tem uma falha muito grande, é o jogo do Diniz, ele contra-ataca, mas esquece da defesa, isso era do São Paulo, então isso vai ser bom pra quem? Pro Hulk, tá? Então fique focado nisso aí. Pra mim, mesmo assim, o Atlético Mineiro ganha esse jogo, vai ser duro, tá? Pode ser ali um empate, 1-1, tá? Mas eu acho que o Atlético ganha esse jogo de 2-1, então essas peças que eu falei pra vocês é boa aposta, tá?
Jogo aí do América Mineiro e Internacional. Para mim vai ser um jogo duro. O Inter aí venceu o primeiro jogo, né? Parece que o Aguirre deu uma modificada, né, na cara do Inter. Então o que eu falaria do Inter para vocês? Ainda existe uma parte muito falha defensivamente falando, mas quais jogadores você pode trabalhar? Eu cravei para vocês na análise e live passada. Gente, trabalhe com o Inter contra a Chapecoense do lado esquerdo com o Patrick, porque a Chapecoense tem muita dificuldade no lado direito. E foi exatamente o que aconteceu. Inclusive a assistência do Patrick saiu do lado esquerdo. E o Patrick pontuou bem. Então deu certo a nossa análise aí. Então volto a repetir. Trabalhar com o Patrick, o Edenilson por causa do pênalti, né? São jogadores importantes. Mas um jogador que muita gente não tá levando em consideração que vale fazer uma aposta é o Maurício, tá? Vem jogando muito bem. Trabalha aqui mais pelo meio e lado esquerdo ali junto com o Patrick. Mas ele faz essa função de vir até o meio. Ele chuta muito bem de fora da área. Então é um jogador de se ficar de olho, tá? Se jogar, Marcos Vidal é uma aposta, o Yuri Alberto, né? Se chegar essa bola até ele, é muito válido, tá bom? Só que não confio na parte defensiva aqui não, tá? Você vê aqui, ó, que a parte defensiva foi muito povoada aqui na defesa do Inter, então eu fico meio com medo. Vai falando do América Mineiro, né? O América Mineiro aí que conseguiu um empate, né? No último jogo aí, né? Qual é o ponto de se explorar o América Mineiro, né? Você vê que no calor do mapa nosso aqui, né? No último confronto, nos últimos jogos, trabalhou muito mais ao lado direito, mas bateu na trave. Para mim é erro, porque sabemos que o América Mineiro é muito forte pelo lado esquerdo, né? Ali principalmente com o seu camisa 11, né? Fugiu o nome dele agora, mas ele é bem baratinho, camisa 11, muito bom jogador. Inclusive ele fez gol no jogo anterior, não nesse que passou, tá? Ele não apareceu nesse jogo, por quê? Porque exatamente o América Mineiro não focou onde tá o melhor jogador, né? Porque aqui na frente jogou quem? O Ribamar e o Rodolfo. Né, que eu acho que não combinou. Para mim, ou jogava o Rodolfo ou jogava o Ribamar. Para mim, o Rodolfo é mais jogador. Mas jogaram os dois ali, um em cada ponta aqui. Não funcionou. O Ribamar perdeu gols assim absurdos. Né, absurdos, tá? Agora, um jogador que você deve ficar atento aqui, até porque o Mancini fez uma renovação nesse meio de campo aqui e fez uma aposta, tá? É o Juninho, tá? Muito bom jogador, foi o jogador que mais finalizou pelo América. Ele participou de todas as jogadas aqui do América. Então, vale a pena se você for apostar no América nesses dois jogadores, o camisa 11 e no Juninho, tá bom? Pra mim é um confronto muito duro, pelo que o América vem apresentando, trabalha muito no contra-ataque. Outra coisa, o América trabalha muito no erro de saída de bola do seu adversário, e o Inter tem muito erro de saída de bola. Isso pode levar a gol aí. Pra mim eu acho que é até um jogo de empate, 1-1, algo desse tipo aqui, tá bom? Se for apostar nesses times, do meio pra frente, nesses jogadores que eu falei aí pra vocês, tá bom? Então, voltando aqui, galera, rapidinho, falando do próximo jogo, Sport e Cuiabá, pra mim vai ser um jogo feíssimo, tá? A gente vê aquilo que eu sempre bato na tecla, por onde o Sport joga, mais pelo meio de campo e pelo lateral direito. Se você for fazer uma aposta, use o lateral direito do Sport, tá? Pra mim é o melhor jogador, tá? Não tem muito o que se falar, não. Uma aposta talvez no atacante ali, no André, um golzinho de área, algo desse tipo, mas não me fortalece o Sport, não. Jogar com o Sport em casa é duro, tá? O Sport jogando em casa não é osso duro de roer. Então dá pra fazer algumas apostinhas aqui, tá? Mas tem uma falha muito defensiva. Você vê que deixa a desejar, você vê que tá muito em branco aqui, exatamente as falhas do Sport, tá? O Cuiabá não vem fazendo grandes jogos, tá? Mas o Cuiabá conseguiu arrancar um empate do São Paulo aí, soube aproveitar principalmente pelo lado direito, tá? Então, o Cuiabá vai jogar muito mais forte pelo lateral direito, aonde é mais falha a parte esquerda do Sport. Então, se você quiser fazer uma aposta aqui no Elton, um ala direito, um lateral direito aqui do Cuiabá, até mesmo no Walter, vale fazer uma aposta, tá? Um jogador de ligação também vale uma aposta. Só nesses jogadores. Acho um confronto duro aqui, talvez um jogo ali de 1-1, 0-0, não vejo assim um jogo muito bonito de se apostar não, tá bom? Vamos passar aqui para o próximo confronto aqui, deixa eu pegar aqui para vocês, do Ceará e São Paulo. Para mim, jogo complicadíssimo, o Ceará conseguiu vencer o Atlético Mineiro aí, tá? Mas pegando aqui no mapa de calor, Boleiro, quem você apostaria? Qual é a parte forte do Ceará? Você trabalhar com o Juninho, porque 65% das bolas do Ceará vai passar pelo Juninho, não, pelo Jorginho, perdoe-me, galera, tá? Juninho e Jorginho tava tudo com né? Mas vamos lá, vale muito a pena, ele é um cara, por ele que vai sair todas as ligações de bolas aqui, tá? É um cara que finaliza muito de fora. E outro cara fundamental para se apostar, o Lima. Qualquer um dos dois vem chutando muito bem de fora da área e o Lima vem ocupando muito essa parte esquerda do campo ofensivo, tá? Lembrando que o São Paulo tem uma dificuldade imensa de sair com a bola em todas as suas laterais, tá bom? Tá muito frágil aqui. O São Paulo vem tomando gols de meio-campistas, vem tomando gols de fora da área, então isso pode ser uma arma pro Ceará. Fica ligado no que o Boleiro tá falando. O São Paulo trabalha onde? Mais na triangulagem do meio de campo para suas alas. Você vê que a parte mais vermelha aqui,
né? É a parte esquerda ali onde trabalhou o Sara, né? A cúmplice total ali do pessoal, né? Aqui você viu que tá muito povoado, onde estava ali exatamente o Benítez, que voltou, segundo jogo, voltou bem, um dos gols foi dele, participa bastante. Então é o seguinte, se Benítez jogar, tá? Benítez é muito forte para esse jogo, porque o Ceará cede pontuação para meio-campista também. Rigoni é um cara que vem trabalhando sozinho pela lateral direita, tá? E você vê que a parte esquerda, né, do Ceará é a parte mais falha, exatamente onde trabalha o Rigoni. Então, se você quiser fazer uma aposta no São Paulo, Rigoni, Benítez, tá, e Éder aqui no ataque. Para mim são os jogadores mais fortes de se apostar. Eu correria um pouco da parte defensiva do São Paulo e também da do Ceará, porque o Ceará, mesmo vencendo o último jogo, vem tomando gols em todas as partidas e nas outras partidas tomou mais de um gol. Então, é uma zaga falha aí, tá bom? Vamos falar do último confronto aí praticamente, Atlético Goianiense e Bragantino. Galera, esse jogo aqui difícil. Difícil. Um dos melhores times hoje no campeonato, vem jogando bem, jogam muito parecido, tá? O Atlético Goianiense trabalha muito com triangulagem, tá? Tem um ponto forte, principalmente aqui do lado esquerdo, né? Com o Natanael, que tá no Cartola como lateral, mas trabalha como ponta e é um cara muito ofensivo, mas tem força de ambos os lados, tá? Povoa bastante a parte aqui defensiva, porque é um time que trabalha com contra-ataque. Quando contra-ataque, eles trabalham com uma linha de 4 jogadores ao mesmo tempo. Inclusive o atacante aqui, ele trabalha junto com essa linha, tá? Essa é a parte falha do Bragantino. O Bragantino vem tomando gols, né, de pontas, tá? Então essa pode ser a vantagem do Atlético Goianiense. Só que o Atlético Goianiense tem uma falha muito grande, toma muitos gols de lançamento e de cruzamentos. E o Bragantino sabe explorar muito bem essa parte de cruzamento, né, de lançamento. Então, vamos ficar ligado. É um jogo que eu correria, tá, da parte defensiva, tá? Até faria uma mescla aí, jogadores, por exemplo, o máximo aqui defensivo, quem é goleiro? Natanael, tá? O goleiro por causa de um pênalti, tá? Somente isso. Bragantino, trabalhar com o Ítalo, trabalhar com o Arthur. Você viu que no último jogo o Bragantino trabalhou muito mais pela lateral direita, soube explorar o erro do Palmeiras. Então foi aonde venceu, e venceu bem, tá? Você tem o Aderlan apoiando aqui sempre, né, essa corrida de bola aqui com o Arthur, né? O Arthur, mesma função que ele faz na parte direita, ele é um cara que se movimenta muito bem, tanto na parte esquerda quanto no meio. Então você vê que uma das assistências do Arthur saiu daqui, ó, né? Correndo pra cá, fez uma triangulagem, veio até aqui no fundo, entrou, fez o passe e o Ítalo fez o gol. Então, Arthur, né? Ítalo, jogadores excelentes para se apostar, tá? Você falar que exatamente do Aderlan contra o Natanael, vão se enfrentar, qualquer um dos dois bom para desarme nessa rodada. Muito mais o Aderlan, tem muito mais roubado de bola, o Natanael é muito mais ofensivo, tá? O ruim dele é que ele é mais faltoso, só isso, tá? Mas assim, vai apostar? Meio para frente, dá até para mesclar. Mas eu acho que o Bragantino ganha esse jogo aqui, né? Vai ser um jogo muito duro ali, pode até cair no empate 1-1 ali, tá? Mas para mim o Bragantino ganha esse jogo de 1-0, 2-1, tá? Então, essas peças boas aí para se apostar. Beleza, galera? Fizemos uma análise rapidinha aí para vocês de alguns jogadores de posição, onde apostar, tá? Uma matemática bem bacana aqui para vocês. Peço desculpa pelo tamanho do vídeo, mas vocês sabem aí que a gente sempre vem trazendo a melhor informação para vocês. Não adianta eu chegar aqui, abrir o cartão e mostrar, aposta nesse. Não, eu gosto de estudar. O que eu estudo eu venho passar aqui para vocês. Espero que vocês gostem. Por isso que o nosso vídeo é um pouco mais demorado, mas eu acho que vale a pena, tá bom? Não falamos aí dos últimos 2 jogos, porque está acontecendo até o exato momento que eu estou fazendo aí o vídeo, tá? Mas eu já dei uma análise para vocês aí. Então, boa rodada de número 7. Já estamos finalizando. Lembrando que sexta-feira, amanhã, teremos live. Então, espero vocês coladinho com o Boleiro. Muito obrigado. Um grande beijo do seu amigo querido. Fiquem com Deus e fui!